Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e hoje eu vou apresentar para vocês a resolução da lista de exercícios da aula 27, que é sobre a regra do divisor de correntes. Bom, se você ainda não fez essa lista de exercício, eu sugiro então que você pause esse vídeo e vá até a aula 27, né? Tem o link na descrição, ou você pode acessar por esse card aqui. E vá lá, acesse a lista de exercício, tente fazer sozinho, e depois volte aqui para conferir os resultados. Caso você já tenha feito, então basta continuar aí. Então vamos lá, exercício 1. Com base somente nos valores dos resistores, determine todas as correntes para a configuração na figura 1. Não use a lei de Ohm. Então vamos centralizar aqui. Temos 4 resistores em paralelo e sabemos a corrente apenas do resistor 1, que é de 3 amperes, certo? Que é um resistor de 9 ohms. Bom, sabemos que a intensidade da corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. Então a gente tem o que aqui? Para R2, R2, o valor dele, né, de resistência é 2 vezes o valor de R1. Observe lá, R1 vale 9 ohms e R2 vale 18, certo? Então R2, o valor dele, né, de resistência é 2 vezes o valor de R1. Como a corrente é inversamente proporcional, a corrente I2 vai ser o quê? A corrente I1 dividida por 2, né? É inversamente proporcional. Então, nesse caso, nós teremos aqui 3 amperes dividido por 2, que resulta em 1,5 ampere. Para R3, sabemos que ele é o quê? R1 dividido por 3. Não é verdade? Olha lá. R3 vale 3 ohms e R1 vale 9, certo? R3 é 3 vezes menor do que R1. Como a resistência é menor, esperamos uma corrente maior. Ou seja, a corrente no resistor R3 será a corrente do resistor R1 vezes 3. Nesse caso aí temos 3 amperes vezes 3, que é igual a 9 amperes. Bem simples, né, pessoal? Uma vez que nós sabemos o fundamento, agora é só questão de lógica. Para R4, temos que o valor da resistência dele, 27 ohms, é 3 vezes maior do que o valor de R1, que é apenas 9, né? Então, a corrente I4, como é inversamente proporcional, vai ser a corrente I1 dividida por 3. Com a resistência maior, esperamos uma menor corrente. 3 amperes dividido por 3 é igual a 1 ampere. Então tá aí, pessoal. Exercício 2. Determine as correntes I1 e I2 do circuito da figura 2 usando a regra do divisor de corrente. Ok, nesse caso a gente tem a corrente total do circuito, que é a corrente que entra nesse nó, certo? E que também sairá nesse nó, né? Essa corrente que sairá do nó. É nos pedido, então, a corrente I1 e I2. Podemos aqui, no caso, como são só 2 resistências em paralelo, usar a regra do divisor de corrente reduzida, né? Para esse caso especial de apenas 2 resistências. Nesse caso, para calcular I1, temos que R2 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente total. Que foi o que nós vimos na aula 27, né, pessoal? Se vocês não lembram disso, voltem lá e assistam a aula 27, que tem toda a demonstração matemática de onde veio essa equação. Ok. R2 vale 10 vezes 10 ao cubo, dividido por R1. R1 vale 3 vezes 10 ao cubo mais
10 vezes 10 ao cubo de R2. Tá? Vezes I total, que vale 40 vezes 10 elevado a menos 3, né? 10 elevado a menos 3 porque é miliampere. Então, resolvendo ali o que está dentro do parênteses, nós temos aí a corrente como sendo 0,76923 vezes 40 vezes 10 elevado a menos 3. No caso aqui temos 30,8 vezes 10 elevado a menos 3, ou 30,8 miliampere. Para I2, o procedimento é o mesmo. I2 é igual. Agora aqui em cima, né, no numerador, vai R1, certo? Como eu estou procurando R2, aqui em cima vai R1. Vai ser R1 mais R2 vezes I total. Então só muda o numerador aqui, né, pessoal? Então agora o numerador aqui é 3 vezes 10 ao cubo, né, que é a resistência R1. E aqui repetimos, né, 3 vezes 10 ao cubo mais 10 vezes 10 ao cubo. Vezes 40 vezes 10 elevado a menos 3. E 2 agora é 0,23077 vezes 40 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 9,2 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 9,2 miliampere. Tá aí, pessoal. Façam a soma desses dois valores, certo? E chegarão a 40 miliampere, que é a corrente que está entrando no nó. A lei de Kirch para as correntes manda um abraço aí para vocês. Para o circuito da figura 3, determine as correntes desconhecidas. Bom, pessoal, aqui nós temos uma fonte de tensão conectada em algum lugar desconhecido, certo? Mas, de certa forma, está entrando aqui por esse primeiro nó, né, o nó da esquerda aqui, temos 7 amperes entrando. E essa corrente está se dividindo em 3 parcelas, I1, I2 e 3, com os resistores R1, R2 e R3, estando todos eles em paralelo. Essas correntes, então, ó, I2 terá esse sentido aqui, ó, entrará nesse nó aqui embaixo, o I3 subirá e entrará nesse mesmo nó e sairá por ele entrando nesse último nó da direita, assim como o I1 também estará entrando, e quem sairá? I4. E essa corrente I4 então atravessará o resistor R4 e retornará à referência, né, ao início do circuito ou ao terra. Como são 3 resistores em paralelo, para achar a corrente em um determinado resistor, nós usamos então a regra do divisor de corrente, que diz que a corrente num resistor X aí vai ser igual à resistência total, a resistência equivalente do circuito, dividido pelo valor de Rx, né, ou resistor que eu queira saber ali o valor da corrente, que multiplica a corrente total, a corrente que entra no nó. Para calcular essa resistência total, que é o único parâmetro que nós não temos aí, né, a resistência total é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Nós vimos isso lá na aula 24, para quem não lembra, né, pessoal?
Tem o link na descrição. Então, atribuindo os valores, temos que a resistência total será de 1 sobre 1 dividido por 5 ohms, né? R1, mais 1 sobre 10 ohms, mais 1 sobre 15 ohms, que resulta em 1 sobre 5, 0,2. 1 sobre 10, 0,1. E 1 sobre 15, 0,06667. Tá, então, pessoal. A resistência total é 1 sobre 0,36667, que resulta em 2,727 ohms. Então nós temos a resistência total. Agora é só aplicar a regra do divisor de corrente para cada uma das correntes em cada um dos resistores. Então temos lá que I1 é igual a RT dividido por R1 vezes IT, ou seja, I total, que é igual a 2,727 dividido R1 vale 5 ohms vezes 7. I1 é igual a 3,819 ampere. I2 é igual a RT dividido por R2 vezes I total, que é igual a 2,727 dividido por 10, vezes 7 é igual a 1,909 ampere. E o I3 é igual a RT dividido por R3 vezes I total, né? Aqui também é o I total, que é igual a 2,727 dividido por 15 vezes 7, que é igual a 1,273 ampere. Então observem aí, pessoal, que temos aí então a corrente I1, I2 e I3. Como de se esperar, né? Já sabemos o fundamento. A resistência de menor valor, né, 5 ohms, tem a maior corrente, 3,819 ampere. A resistência de maior valor ôhmico, né, 15 ohms, tem a menor corrente, 1,273 ampere. Se você quer comprovar que isso está certo, nós vamos fazer agora calculando I4. Por quê, né, pessoal? Lembra da lei de Kirchhoff para as correntes? Que falava que a somatória das correntes que entram é igual à somatória das correntes que saem de um circuito. Olha, o I4 é a corrente que sai do circuito. E as que estão entrando é I1, I2 e I3. Estão entrando aqui nesse nó. Tá? Tudo bem que tem uma união antes, mas não tem problema. Temos I1, temos I2 mais I3 e depois essas duas correntes se somam a I1. Então, a somatória das correntes que entram é I1 mais I2 mais I3, que é igual à somatória das correntes que saem. No caso, temos só o I4. Tá? Então, vamos lá. 3,819 mais 1,909 mais 1,273 é igual a
4, que é igual a 7 amperes. E isso é lógico, né, pessoal? Olha aqui, se está entrando 7 amperes, está saindo 7 amperes, né? A gente não pode esquecer da lei da conservação das cargas, né, pessoal? Ela não pode simplesmente sumir do circuito. Isso é lá no princípio da eletrostática, tá tudo lá, pessoal. Física básica. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios, né? Caso não, comente aí embaixo qual você errou, qual você sentiu mais dificuldade, se é que teve dificuldade em algum, tá, pessoal? Então pode deixar aí alguma crítica ou sugestão e também faça a sua inscrição no canal caso ainda não seja inscrito e deixe seu like aí caso tenha gostado do vídeo, tá? Forte abraço e até logo!